Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de vocês aqui e nós vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Então, estava previsto hoje a palestra da professora Acácia, professora doutora Acácia Aparecida Ângeli dos Santos, professora da Universidade São Francisco. A professora Acácia, ela fez graduação em Psicologia e mestrado em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, tem doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo, professora titular da Universidade de São Francisco na graduação e no programa de pós-graduação estricto sensu em Psicologia. É orientadora de dissertações de mestrado e teses de doutorado. Publicou artigos em revistas científicas qualificadas, livros e capítulos de livros. É presidente da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional e integrante do Conselho Federal de Psicologia no 13º plenário 2005-2007 e no 14º plenário 2008-2010. Membro do Conselho Editorial de várias revistas na área de psicologia e do Comitê de Avaliação e Seleção de Periódicos Lilacs Brasil 2009, 2010, 2014 até a presente data. Editora das revistas Psicologia Escolar e Educacional 2000-2003, Psicologia, Ciência e Profissão 2005-2010 e Avaliação Psicológica 2011-2016. Integrante da equipe de coordenação da BVS Psiolapse 2012-2014 e da Comissão de Avaliação de Livros da CAPES 2011-2015. Membro titular do Comitê de Assessoramento na área de Psicologia do CNPq 2014-2017. Então, nós temos aqui a honra de ter a professora Cássia, com toda a sua vasta experiência, tudo aqui, né, que eu já li para vocês, e eu peço para que ela venha compor a nossa mesa, e desde já antecipo os nossos agradecimentos. Cássia está aqui. Bem, bom dia a todos. É um prazer muito grande ter sido convidada para esse primeiro ciclo de diálogos, né, sobre as práticas de avaliação psicológica, pela professora Alexandra e pelo CRP 14, que proporcionou a minha vinda e deu todo o apoio para que isso desse certo hoje, né? Olha, então, ontem eu acompanhei a atividade, fico assim muito feliz de ver as pessoas reunidas, interessadas, né, na temática de avaliação psicológica, tema ao qual eu tenho me dedicado desde o ano 2000 e ao qual eu fui aprendendo, né? Eu já trabalhava com avaliação psicológica, mas em outra perspectiva, muito mais voltado para os trabalhos que eu fiz já como professora da pós-graduação, inclusive. Mas então é um prazer estar aqui com vocês. Me pediram para falar sobre linhas teóricas da avaliação psicológica. Então eu vou falar sobre isso, mas logicamente não vou falar só disso, porque é um tema mais árido, né? Então se eu ficar falando só sobre linhas teóricas, o pessoal vai começar a levantar e sair. Então eu gostaria de ter vocês por mais tempo, então nós vamos começar falando das linhas teóricas, mas tocando em outros aspectos relevantes. O que eu pensei em falar, então? Começar falando da conceituação e fundamentos epistemológicos, mas passar um pouco pelas críticas. Ontem, quem assistiu a fala da Alexandra já tomou conhecimento de alguma coisa, mas eu achei importante retomar, né? Ontem, a hora que ela foi falando, eu falei, vou falar disso também. Algumas coisas nós vamos falar em comum, mas, né, aí com uma perspectiva da forma como eu vejo, enfim. Vou falar um pouco do psicólogo e avaliação psicológica, questões técnicas e éticas, conquistas da avaliação psicológica no Brasil. Aquelas datas que a Alexandra apresentou são bem marcantes mesmo, especialmente da década passada e dessa, então nós vamos falar sobre isso e falar um pouco mais
da dificuldade que é a formação em avaliação psicológica e os desafios, uma síntese assim, das questões que nós apresentamos. Bem, então, conceituando a avaliação psicológica, quem aqui é estudante? Só para eu ter uma ideia. Tá, temos um bom número de estudantes. Então, pessoal, não se constranjam de fazer pergunta no meio, a gente pode fazer uma coisa dialogada, sem nenhum problema, tá? Essa distribuição do espaço deixa, assim, quem vai falar, né, numa posição no alto, tal, mas fiquem à vontade para fazer pergunta, mesmo no meio, porque às vezes a pessoa quer saber uma coisa na hora, quando chega lá no final, aí já nem lembra mais o que lhe ocorreu perguntar na hora que a pessoa estava apresentando. Então não tem problema nenhum, pelo contrário, acho que fica até mais interessante se vocês levantarem a mão, eu dou uma paradinha, a gente conversa sobre a dúvida, tá bom? Bem, então, vou seguir também o que a Alexandra falou ontem. A acessibilidade pede que tudo seja lido, mas enfim, eu vou procurar seguir isso, tá? Mas pensando assim, a avaliação psicológica, né, o que ela faz? Ela permite que as teorias sejam testadas, sejam desafiadas. Sempre tem, então, quem assistiu as duas falas vai lembrar de muita coisa do que a Alexandra falou, e então é por aí que nós vamos em termos teóricos. Então, nós precisamos testar as teorias da psicologia e com isso, fazer com que haja um avanço no conhecimento em relação à psicologia. Então, os avanços que a avaliação psicológica permite, eles não são só restritos à instrumentação, tá? Mas, especialmente, eles testam as teorias explicativas do funcionamento psicológico como um todo. Okay? Aí, portanto, é uma área fundamental de integração entre a ciência e a profissão. Nós vamos, acho que o tempo todo, ter isso, né, que é a avaliação psicológica permite a integração da ciência e da profissão, e ela é responsável pela operacionalização das teorias psicológicas. Com certeza, na hora que a Mona Lisa for falar de construção de instrumentos, vocês vão ver isso nos exemplos, enfim, na fala dela, possivelmente ela vai passar por isso. Veja, algumas pessoas entendem que a avaliação psicológica é apenas uma área prática, aplicada, mas isso é uma visão simplista da psicologia e da área, né? Então, nós vamos caminhar mostrando que isso não é só a avaliação psicológica, não é uma área só de produção de instrumentos, não é só uma área aplicada. Então, o que eu gostaria, né, pensando no que foi encomendado que eu falasse, quais são os principais fundamentos epistemológicos da área de avaliação psicológica? Então, eu me baseei num texto do Ricardo Primi, que depois lá nas referências ele aparece, depois quem quiser ler, é bastante interessante. Lógico que eu pensei algumas coisas dele, de outros textos, mas especialmente do dele, então vale a pena lê-lo, né? Ele foi publicado na Psicologia, Teoria e Pesquisa. Bem, então nós temos dois raciocínios básicos que assim, com base neles é que os dois modos, as duas visões na avaliação psicológica se remetem. Então, um é o raciocínio nomotético, que se contrapõe ao raciocínio impressionista, né? Que daí, como vocês veem logo abaixo, o nomotético funciona como base para todas a parte de psicometria, né, o raciocínio psicométrico. O que nesse tipo de raciocínio se faz? Se busca as leis gerais que estão subjacentes a esses construtos e a focalização das variáveis, é um foco nas variáveis, e isso é para descobrir como elas funcionam em geral, tá? E aí, esse raciocínio é subjacente à construção das medidas psicológicas. Por outro lado, no outro ponto, nós temos o raciocínio impressionista, também conhecido como ideográfico,
ídio de indivíduo, né, idiográfico, tem a raiz do termo também, a idiosincrasias, então aquilo que é próprio do indivíduo. E é voltado, então, ao entendimento das características de cada pessoa, de cada indivíduo. Então, esse tipo de raciocínio, ele está muito presente na prática clínica, okay? Onde você entende o indivíduo. Aqui eu trouxe uma comparação das duas abordagens, e aí esse é o texto do Prime, ele faz bem isso lá, comparando a abordagem psicométrica de um lado e a abordagem idiográfica de outro. Tá? Então, se vocês forem vendo um lado esquerdo e lado direito, vocês vão vendo em relação a cada aspecto, as interpretações, por exemplo. A psicometria, a abordagem psicométrica, ela vai em busca das leis gerais, né? Das regras gerais. E, portanto, tem a ver com os estudos de validade que são feitos quando, ontem, por exemplo, a Alexandra se referiu às evidências de validade que suportam as interpretações dos vários testes, das várias medidas que nós temos aí disponível. Então, vai em busca das regras gerais. Por outro lado, na abordagem idiográfica, as interpretações são focadas na combinação dos dados individuais. Tá? Então, é da pessoa tentando encarar como nele esses aspectos se processam. Aí, a psicometria vai em busca da semelhança entre variáveis, enquanto a visão e a abordagem geográfica vai em busca da semelhança entre pessoas. Tá? O raciocínio da abordagem psicométrica é analítico, focaliza uma variável de cada vez, enquanto que na abordagem idiográfica ele é holístico. Ele focaliza muitas variáveis, né, ao mesmo tempo, porque daí ele está olhando como essas variáveis ocorrem e funcionam e se interrelacionam no indivíduo. Tá? Bem, a ênfase é na padronização dos estímulos, na psicometria e respostas fechadas, enquanto que na idiográfica a ênfase é nas respostas construídas pelos sujeitos, maximizando, portanto, a riqueza individual de cada um. O que é característico da psicometria? Inventários de autorrelato e testes de inteligência, portanto, muito mais frequentes o seu uso, a sua aplicação na área educacional. Enquanto que na idiográfica são os testes projetivos e mais recentemente vocês vão começar a ver na literatura que o termo projetivo está sendo substituído pelo termo expressivo. Então, esse é assim, em razão da questão de que teste projetivo, o uso da palavra projetivo lembra os mecanismos de projeção freudianos e não significa exatamente isso, né? Nem todo teste projetivo tem um embasamento psicanalítico. Então, os estudiosos da área, as pessoas que trabalham, estão substituindo gradativamente. Vocês vão ver muito texto, especialmente os escritos há alguns anos atrás, usando a palavra teste projetivo. Mas, gradativamente, os textos mais recentes usam a palavra testes expressivos. Tá? Eu, como a Alexandra contou, eu sou a editora da revista Avaliação Psicológica, e esses dias, um caso ilustrativo, eu recebi um comentário de um leitor, né, um psicólogo, estudioso da área também, questionando por que num artigo X, era até um artigo do Lucas, estava sendo usado a palavra expressivo e não projetivo. Eu passei para os autores, eles construíram lá uma explicação, porque causa estranheza, obrigada, causa estranheza, né, para as pessoas no primeiro momento. Mas isso não é teste projetivo? Por que está sendo chamado de expressivo? Então, eu achei bem bacana a postura proativa dele, de escrever perguntando, né, porque não ficou suficientemente claro só pela leitura do artigo. Bem, finalmente, o último aspecto aí da nossa comparação é que na psicometria, na abordagem psicométrica, a ênfase vai no instrumento
E na abordagem ideográfica, a ênfase é no profissional, porque cabe muito mais a ele essa integração naquela visão holística das variáveis. Ele vai ter que fazer isso, então a ênfase na capacidade dele de construir essa inter-relação. Ainda falando das abordagens, né, bom, para quem não comparou os dois, possivelmente todo mundo fala, nossa, mas é claro que a ideográfica é muito melhor, né, vem mais do indivíduo. Nós na psicologia gostamos disso, né, de pensar que nós estamos cuidando do ser humano como um todo. Então, por que não é assim tão simples falar eu escolho uma ou outra? No próprio texto do Ricardo e nas nossas concepções também, as abordagens não são rivais, elas podem e devem ser complementares, tá? Então, por isso que é perfeitamente, elas vivem em harmonia, né? E com as duas visões, as duas abordagens. Então, não são abordagens que se conflitam, muito pelo contrário. Então, por quê? Porque a ciência psicológica, ao longo dos muitos anos, a Alexandra trouxe, desde lá do final do século XIX, os estudos, os laboratórios na Europa, com Wundt, Fletcher e outros, se preocupavam em ir buscar essas regularidades do comportamento humano. Então, o que começou a se fazer na pesquisa, na psicologia, foi essa busca dessas regularidades. Então, se a gente adota uma perspectiva puramente geográfica, ignorando ou rejeitando, digamos, a abordagem psicométrica, o que acontece? Nós jogamos fora todo esse conhecimento construído com base nessa busca de regularidades do comportamento humano. Então, seria assim, uma grande perda, né, em relação ao avanço que foi conseguido nesse tempo. E os inúmeros estudos que foram feitos, as pesquisas, não seriam desprezadas, digamos, né? Então, nós não podemos fazer isso. As predições, elas são derivadas dos estudos nomotérticos. Por quê? Porque eles que buscam o funcionamento das variáveis e essas regras mais gerais. E é quando a gente estuda isso que a gente consegue fazer predição do comportamento, que é, nessa perspectiva científica, algo que vai contribuir para a compreensão do ser humano. Bem, então, no entanto, lógico que essas predições, e creio que a Mona Lisa também vai tocar bem nisso, os instrumentos, né, os resultados, eles sempre consideram a margem de erro. E isso tem a ver com a precisão de cada instrumento e a fidedignidade que ele tem. Portanto, nós sabemos que não exatamente quando eu trabalho com grupos, com pessoas, né, e ontem a Alexandra deu um exemplo muito bonito, de quando eu pego uma pessoa que tem características, ela tem algumas limitações, algumas deficiências. Como é que eu olho para esse ser? Eu não posso me basear simplesmente, pegar um teste, uma escala, por mais bem trabalhada que ela tenha sido, e dizer que o que ele vai conseguir ali de realização, eu posso comparar simplesmente com as normas existentes. Então, aí nós precisamos dessa visão, dessa interpretação, que deve ser adaptada para casos individuais. Para isso, nós temos um texto aí do Tavares, do Marcelo Tavares, que fala de validade clínica. Tá? Então, eu acho que casa muito bem por que as duas visões se complementam. Tá? Então, isso que é importante. Eu mesmo com o uso da abordagem psicométrica, eu não ignoro, né, que cada pessoa é uma pessoa ali na minha frente e ela pode não ser o sujeito protótipo daquelas normas que foram produzidas com as pesquisas. Bem, então, gente, alguma dúvida em relação a isso que eu apresentei como fundamento epistemológico? É um assunto mais árido, né? É uma coisa que
vale a pena vocês reverem as aulas. A Ana Carla aí está com sangue novo, né, Ana Carla, trazendo aí a avaliação psicológica. Então, eu acho que isso é muito importante, porque sem esse fundamento nós não temos compreensão. Por que eu uso uma escala, por que eu vejo isso, como é que quando eu atendo na clínica psicológica, num serviço de psicologia, que eu trabalho com pessoas ou com pequenos grupos, como é que eu me valho de tudo que foi produzido nessa abordagem psicométrica e como é que eu considero as características daquela pessoa, daquele grupo especial, característico que está ali na minha frente. Então, esse é uma coisa que o conhecimento em avaliação psicológica vai nos permitir. Tá? Bem, então, por que ontem a Alexandra falou bem disso, né? Por que a avaliação psicológica é alvo de tantas críticas? Claro, nós temos que reconhecer, né, como foi dito ontem também, que de fato há situações que nós nos envergonhamos. Eu particularmente me envergonho, né, do que foi feito em nome da avaliação psicológica em outros momentos da história, e da história da psicologia, inclusive. No entanto, nós não podemos, como a Alexandra falou muito bem, olhar para esses fatos com a lente do mundo de hoje, do dia 19, hoje é 20 de maio, né? 20 de maio de 2016. Né? Então, se nós considerarmos essa configuração histórica e teórica e técnica que existia naquele momento, a gente tem uma outra visão dos fatos. Mas, de fato, né, eu falo que eu me envergonho por quê? Porque, com aquelas questões, naquele momento histórico, muitas das práticas contribuíram para a perpetuação de injustiças, para a perpetuação de dominação de um grupo sobre outro. Então, isso aconteceu. Né? Eu acho que é importante nós reconhecermos que, em dado momento, então, essa crítica que existe, ela tem algum fundamento. Tudo bem, então nós estamos olhando uma perspectiva de hoje. Verdade, a gente pode ajudar a pessoa a fazer esse raciocínio na hora que houve a crítica. Mas isso, de fato, aconteceu. Né? E gerou um antagonismo por parte de muitos na área da psicologia. Eu tenho mais de 40 anos de formada, então eu vivi isso, sabe? Eu vivi essas fases, tá? Então, na década de 80, eu me formei logo em 71, né? Então eu tenho várias décadas de atuação na psicologia, tá, gente? Então, eu me lembro do meu tempo de estudante, das restrições que haviam e como a gente estudava, né? Eu fui de uma época em que o VISC, todo mundo aqui conhece o VISC, né? O VISC era apenas traduzido, não tinha nenhum estudo com ele, tá? Nenhum estudo dizendo, traduziram as respostas que as crianças dos Estados Unidos davam e a gente ia lá, aplicava na criança, esperava que a criança desse a mesma resposta que a criança dos Estados Unidos deu, entendeu? Como que isso é possível? Né? Então, os estudantes que tinham um pouco mais de visão crítica falaram, não estou confiando nisso que está acontecendo. Por que eu estou dizendo que essa criança tem um rebaixamento, o VISC, especialmente aquela versão, dava QIs, né? Como que eu estou dizendo que essa criança tem um QI rebaixado se eu analisei as respostas dela por respostas que crianças nos Estados Unidos deram e que foram traduzidas, nem sei se mal traduzidas também. Então vejam quantos aspectos tinha que eu falo assim, puxa, que vergonha, né? Mas foi um momento, incrivelmente, há países, né? Os países aqui da América Latina, eles são vítimas disso até hoje. Aí o grande avanço que o Brasil teve. Por quê? Em vários países aqui, há instrumentos que meramente eles pegam, por causa da facilidade da língua, meramente eles pegam, são produzidos na Espanha. A Espanha é muito avançada em termos de psicometria, de avaliação psicológica. Eles pegam os testes produzidos na Espanha e usam no Peru, na Guatemala, no Chile e assim por diante. Então, imaginem
que isso certamente é bastante inadequado. Então, até hoje, existem lugares que a avaliação psicológica ainda está ocorrendo desse jeito, né? Então, quando eles sabem da experiência aqui do Brasil, de 2000, e como foi feito, e essas comissões para avaliar os materiais, e toda essa orientação que existe, eles ficam muito, muito entusiasmados e querem propor assim, uma estrutura semelhante para fazer isso com os materiais deles. Então, nós temos servido de exemplo também para outros países aqui da América Latina. Bem, então, com base nisso, nessa visão, há várias críticas à mensuração de certos construtos na psicologia. Eu peguei 3 aí: personalidade antissocial, déficit de atenção e hiperatividade, são construtos que algumas pessoas na área, colegas psicólogos, fazem severas críticas. Por quê? Aí nós entramos na questão do mau uso, que eu vou falar mais adiante. Bem, então, o que acontece? Tanto o mau uso, né, quando eu falei aquilo do déficit de atenção e hiperatividade, é incrível. Você vai numa sala de aula, 60% das crianças tomam medicamento porque foram diagnosticadas com déficit de atenção e hiperatividade. Ora, a ciência não sustenta isso. Entendeu? A ciência não sustenta que 60% de crianças tenham algum problema desse tipo. Né? Isso seria aplicado ali a 3%, possivelmente, 5%. Então, como? O que está acontecendo? A criança foi diagnosticada. Diagnosticada por quem? Por colega nosso. Tá? Então, isso ilustra a questão do mau uso. Né? Então, nós temos o mau uso de um lado e a generalização dos outros que vêm, que daí generalizam para toda a área de avaliação psicológica, não sendo capaz de separar. Bom, isso aqui está sendo devido ao mau uso da avaliação psicológica. Okay? Eles simplesmente atribuem a toda a área, todo mundo que trabalha com avaliação psicológica, como sendo responsável por coisas desse tipo. Bem, então com isso, o que acontece? Há um desmerecimento de conceitos e instrumentos, porque o que as pessoas têm que fazer então? Não existe déficit de atenção e hiperatividade. Eu nego o fenômeno porque isso está sendo mal usado, mal diagnosticado e generalizado indevidamente. Então vejam os problemas sérios de questões de fenômenos psicológicos que acabam sendo rejeitados totalmente, até dita sobre a inexistência deles, porque, lógico, todo mundo aí passou a ter déficit de atenção e hiperatividade. Bom, então os problemas do mau uso, né, esse problema, por exemplo, que eu estou contando, eles reforçam a ideia da necessidade de uma reflexão crítica constante sobre o contexto, a construção histórica de certos entendimentos em psicologia. Então, gente, a iniciativa, por exemplo, de um evento como esse é muito importante. Vocês estão aqui, estão com a oportunidade de escutar pessoas falando e comentar sobre isso e refletir sobre isso. Tá? Então, eu acho que isso é fundamental. Pois não. A crítica, quando existe, deve existir sempre, né? Ela tem que ter um caráter construtivo, levando à melhoria da prática. Okay? E uma atitude negativa em relação à avaliação psicológica, ela dissemina o preconceito em relação a instrumentos, às pessoas, aos psicólogos que os usam, e de uma maneira que como se nós, né, como nós da avaliação psicológica, fôssemos acríticos e descompromissados em relação à sociedade. Né? Então, a Alexandra mencionou ontem, nós fomos colegas durante 6 anos, em 2 gestões do Conselho Federal de Psicologia. Nós fomos colegas na plenária e cuidávamos, né, ela e eu cuidávamos, ela era chefe, viu, gente? Cuidávamos da avaliação psicológica, cuidávamos da articulação com a comissão e tudo mais. Então,
Mas depois nós tínhamos que levar as considerações da comissão de especialistas para o plenário, que era composto de pessoas, tirando Alexandre e eu, ninguém mais era feito, né, tinha experiência, podia ter tido uma experiência no passado longínquo, mas ninguém era da área. Então nós tivemos que trabalhar, isso foi bem bacana, pelo menos nos plenários que nós fizemos parte, foi bem interessante porque eles nos ouviam e muitas vezes chamávamos a própria comissão para abrir uma discussão a respeito disso, e com exceção de um dado instrumento que é a escala Harry, não sei se vocês acompanharam o problema que teve de críticas severas à escala Harry, que identifica exatamente comportamentos antissociais, que foi um pouco mais difícil, tá? Mas a escala Harry está aí, está sendo usada, e o plenário seguinte, que tem uma colega do meu programa, inclusive, Ana Paula Noronha, trabalhou com a nova comissão e com outras pessoas e fizeram muitos eventos para a discussão disso e para mostrar, eu acho que eles construíram discussões bem interessantes sobre a questão dos direitos humanos, resgatando isso, porque a visão é assim, olha, realmente, né, quem trabalha com avaliação psicológica não está preocupado com o ser humano, com a sua condição social, e eu acho que nós brigamos particularmente para isso, para que isso é altamente respeitado. Bem, depois uma outra coisa, né, que já foi mencionado ontem também, é que a avaliação psicológica, para muitas pessoas, é reduzida a teste psicológico. A avaliação psicológica e teste psicológico são usados como sinônimos, né? E isso a gente batalha para mostrar que não é. Tá? Aí nós tivemos, e esse é tirado de uma resolução de 2003, e certamente fruto das reflexões daquele grupo que estava lá à época, da primeira comissão de avaliação psicológica. Ontem nós lembramos alguns nomes, mas certamente, para mim, esta definição de avaliação psicológica que está nessa resolução de 2003, que ainda não foi revogada, porque é um consoro, ela mostra a avaliação psicológica como um processo técnico-científico de coleta de dados, aquilo que inclusive já vocês sabem e foi mencionado, mas eu acho que o importante é que mostra, né, que esse processo ele pode se utilizar, ele se utiliza de várias estratégias. Uma delas pode ser, que é muitas vezes, os instrumentos, mas não só. Eu posso fazer uma avaliação psicológica, um processo de avaliação, sem usar nenhum instrumento. E ela pode ser muito bem feita, essa avaliação. Tá? Então, isso precisa ficar bem claro. Então, não pode ser conhecida como sinônimo. Mas o que eu gosto dessa construção aí sobre avaliação psicológica é essa chamada de atenção, do que está em vermelho, é que os resultados das avaliações devem considerar e analisar os condicionantes históricos e sociais e seus efeitos no psiquismo. Tá? E o que se busca aí é que o que você obtém como resultado, ele tem que ajudar a alcançar um bem maior. Tá? Em outros momentos eu vou falar mais sobre isso, mas vejam, então está lá, está numa resolução. Isso é válido, pouco difundido, lamentavelmente. Né? Isso acho que ajuda a mostrar que nós não somos acríticos, muito pelo contrário. E que nós consideramos os condicionamentos históricos, os condicionantes históricos e sociais de uma pessoa que eu estou avaliando, de um grupo que eu estou avaliando. Tá? Portanto, isso é fundamental. Bem, pensando nas tarefas, então já que a avaliação psicológica é isso, ela tem que levar em conta esses condicionantes históricos e sociais, quais são as tarefas que eu me vejo envolvido ao fazer uma avaliação psicológica? E aí pensem naqueles dois raciocínios, naquelas duas abordagens que eu comecei falando, né? O raciocínio nomotético e o raciocínio ideográfico.
independente daquilo, o que eu tenho que fazer, né, diante de uma demanda de avaliação psicológica, né, dentro de um projeto, dentro de um planejamento, dentro de um serviço. Então, o que acontece? O planejamento é fundamental. Então, vocês percebem, depois mais lá adiante, quando eu for falar de formação, o quanto alguém que vai planejar uma avaliação psicológica precisa saber sobre ela para planejá-la adequadamente. O quanto que precisa conhecer de tudo isso para poder fazer um planejamento que atenda e que cumpra essa compreensão maior do que vai fazer. Então é isso, entender o desafio e a questão a ser respondida, né? Entender o contexto, as pessoas, as organizações envolvidas, como que aquela demanda chegou, tá? E quando eu faço isso, então eu tenho que me preocupar com todos esses aspectos. Olha, na quarta fileira ali, eu tenho que pensar na história do indivíduo ou daquele grupo que eu estou avaliando, né? Porque às vezes as avaliações podem ter um caráter mais coletivo, no desenvolvimento de cada um. Então, conhecer muito sobre psicologia do desenvolvimento é importantíssimo para quem trabalha com avaliação psicológica. Conhecer os aspectos cognitivos, os processos cognitivos, né? Conhecer os aspectos afetivo-emocionais, pensar se é criança, a história educacional dela, se é um adulto, pensar na história educacional e a história de trabalho dessa pessoa. Eu não posso ignorar isso. E o contexto social em que ele vive. Como é sua família, como é sua rede de amigos, ou não tem essa rede de amigos. Então, todas essas informações são cruciais para eu compreender, para eu levar em conta num processo de avaliação psicológica. Aí sim, eu vou elaborar a síntese diagnóstica, fazer o prognóstico, dada evolutiva e montar meu relatório, que é fundamental. É impressionante a quantidade de processos éticos que vão dos conselhos regionais de psicologia, em todo o país, de denúncias advindas de relatórios mal feitos. Tá? Então, isso é muito, muito sério. Os relatórios mal feitos e, lógico, do processo todo mal feito. Né? Há um percentual muito alto de processos éticos que são todos iniciados e concluídos por conta de problemas, quer seja no processo como um todo, e às vezes nem é no processo como um todo, mas é no relatório final. Então, isso é fundamental para que essa prática tenha sido concluída, mesmo que ela tenha sido bem feita, como que é dada essa devolutiva e como que é montado esse relatório, que é o que vai ficar registrado, né, como resultado dessa avaliação. Então, gente, isso para os psicólogos é fundamental. Ontem nós estávamos lembrando... Fábio. Poderia falar um pouquinho, em relação, assim, quando o profissional, porque eu sou da Comissão de Avaliação Psicológica e da Comissão de Ética. Então, isso que você está falando em relação aos relatórios é o que mais chega para a gente lá. E é, assim, é exatamente sobre a avaliação psicológica que ocorre os processos éticos. Então, a gente está muito junto. E eu gostaria, assim, que se você pudesse colocar um pouquinho ou diferenciar aí, quando o pessoal fala muito em testagem, ou o profissional manda, às vezes, um e-mail, ou querendo tirar uma dúvida em relação a isso. Ah, mas eu não era bem uma avaliação que eu ia fazer. Ou eu fiz uma testagem, ou eu vou fazer uma testagem. Então, assim, como que é isso, né? Porque ela pode estar dentro da avaliação, que a gente está vendo aqui, mas, assim, é possível, pela sua experiência, pelo que vocês têm estudado mais, esse processo de falar em testagem apenas. Ah, já vi outros colegas também. Ah, a mãe levou e eu vou fazer só uma testagem, eu não vou fazer avaliação ainda porque vou verificar isso.
E uma criança que às vezes já foi avaliada. E aí a gente fica assim... Então, veja bem, esse exemplo ótimo e típico. Não existe uma testagem separada de um processo. Né? Imagina, é a mesma coisa que ir lá pedir um exame, né? E há laboratórios que fazem, quando você paga, você faz um exame, fazendo uma analogia, né? E pega um exame de sangue e dá para alguém, olha, esse é seu exame de sangue. Que significado que isso tem? Né? Então, não tem sentido, isso não existe. É dizer para o psicólogo, não, isso não existe, não é pertinente, porque nós não podemos aplicar, ou seja, aplicar... Então, nada desses processos foram respeitados. Tá? A pessoa ali, num determinado momento, ela aplica teste e vai fazer o quê? Prognóstico? Vai dar devolutiva? Vai fazer um relatório? Impossível. Se ela não considerou tudo isso que nós comentamos aqui como processo de avaliação psicológica, não dá para fazer nada. Tá? Nós temos o cuidado, até quando ensinamos a avaliação psicológica, possivelmente vocês têm aqui, e que queremos que os nossos alunos aprendam, é muito cuidadoso esse momento. Né? O aluno ainda não teria condição de fazer um processo de avaliação psicológica completa, às vezes quando ele começa a adentrar para as disciplinas, e aí fazer uma experimentação. Em geral, a gente pede a aplicação no outro, entendeu? Por quê? Porque você envolver uma terceira pessoa para trazer, para aplicar um teste apenas, o que você faz com aquele resultado? E também, o que aquele resultado significa, até para as disciplinas? O mais importante é essa integração. Quando a gente fala em síntese diagnóstica, eu vou considerar tudo isso e integrar os resultados dos instrumentos que eu posso ter aplicado, mas os resultados da minha entrevista com a mãe, com o pai, muitas vezes com o professor, com a avó, com quem convive com a criança, né? Eu vou levar em conta tudo isso. Vou levar em conta toda essa história de todas essas dimensões para depois eu olhar para os resultados dela à luz disso. Como que eu posso só fazer a testagem e achar que isso é algo válido? Vocês entendem o paradoxo que é? Isso é um paradoxo, não existe, não pode existir. Então, se falou que aplicou algum teste e deu resultado, aquilo é um compromisso. Tem que ser cobrado daquilo tudo que seria do processo de avaliação psicológica, e daí ele cometeu uma falta ética terrível. Ética e técnica, né? Porque tecnicamente ele teria que saber tudo isso. Eticamente, porque é uma afronta ao ser humano você fazer alguma coisa desse tipo. Entendeu? Então, acho que absolutamente não existe isso. Né? Eu acho que tem que se desmistificar, sim. A gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que trazer nossas dúvidas. Ontem a Alexandra trouxe um slide com as dúvidas mais frequentes que chegam aos conselhos. É apavorante, para não dizer outra coisa. Tá? As pessoas, essa é dúvida básica, é dúvida que você não acredita que existe. Acho que nem não psicólogo tem direito de de ter aquelas dúvidas, quanto mais os psicólogos, né? São dúvidas de psicólogos. Então isso é muito sério. Bem, então, falando um pouco das questões técnicas, que eu já vou falar das técnicas e éticas, considerar que a avaliação psicológica, o processo de avaliação psicológica é uma tarefa complexa, que não pode ser, porque sabe, muita gente, a gente vê isso muitas vezes nos alunos, nas disciplinas iniciais de avaliação psicológica, de psicometria. O que eles conhecem da avaliação psicológica? Em geral, assim, alguém já passou por avaliação psicológica? Aí as pessoas lembram do quê? Aí elas assim, não, nunca passei. Falei, você tem carteira de motorista? Você tem CNH? Então você passou, entendeu? Quer dizer, aquilo que deveria ser uma avaliação psicológica, que às vezes as pessoas nem conseguem identificar que o que elas fizeram tem algo a ver com a avaliação psicológica. Desculpe aqui se alguém trabalha com psicologia do trânsito, eu respeito muito a área, tenho um colega que é dedicado a isso, ao estudo dessa área. Eu acho que isso tem que ser discutido com seriedade, muita gente séria trabalhando. Mas às vezes eles nem reconhecem aquilo como um processo de avaliação psicológica.
você precisa ficar puxando pela memória para eles lembrarem que aquilo tem alguma semelhança com o processo de avaliação. Então, alguns alunos acham que eu aprendo esse instrumento, os alunos, e, muito pior, muitos profissionais. Tem lá um instrumento, bom, eu leio esse instrumento, como é que aplica, não sei o que, e ponho lá para a pessoa fazer. Depois eu vou ver o que faço daquele resultado. Eu vou lá no manual, os manuais nem sempre são tão fáceis de serem lidos e entendidos, ou seja, fica com uma informação que não sabe o que faz e isoladamente ela não significa nada. Né? Então, o instrumento não é uma mágica, tá? Não tem receita definida, então tudo que nós estamos discutindo aqui é uma discussão, mas não tem uma receita que eu diga assim, olha, quem vai fazer a avaliação psicológica segue isso. Não existe isso, né? Existem as diretrizes, mas nada que seja considerado como uma receita. Exige, então, o domínio do método, sem dúvida, e a independência dele. Ao mesmo tempo, você tem que saber, não, nisso eu tenho que ser independente. Né? Eu não posso estar sujeita, por exemplo, à aplicação de testes das suas normas, se eu estou trabalhando com uma pessoa, como exemplificou ontem a Alexandra, que não se enquadra em nada daquilo. Tá? Aplicar, por exemplo, fazer avaliação psicológica num esquizofrênico, numa criança autista, é toda uma consideração especial. Eu tenho atualmente ela faz pós-doc comigo, ela está criando uma escala, um trabalho terrível para fazer uma escala brasileira, né? Existem muitas importadas que nem passam por processo de adaptação e têm sido usadas nessa área. Mas o trabalho insano que é você construir alguma coisa respeitando as características dessas pessoas, né, que não podem ser usadas como uma pessoa qualquer. E ela fez o trabalho no doutorado dela, ela usou os testes psicológicos adaptando-os para as crianças. Ela percebeu que crianças que tinham capacidade para responder um dos testes, tipo o Raven, por exemplo. Não foi exatamente o Raven, mas era um teste bem parecido, e o Raven é mais conhecido. Que a criança tinha que ter aquelas figuras soltas, entendeu? Elas não conseguiam fazer a imaginação para... Conhecem? Sabem do que eu estou falando? Eu não pensei em dar esse exemplo, por isso que eu não trouxe. Mas tem uma figura maior, talvez a Mona Lisa vá mostrar alguma coisa desse tipo, e tem que encaixar, e tem as várias opções. As crianças... Nem todas, mas algumas delas, quando tinha aquilo solto, ela não conseguia imaginar aquilo se encaixando na figura maior e completando a figura. Você tem que encontrar qual a figura que completa aquele espaço que está faltando. Quando ela chegou no ponto de separar os estímulos, as crianças responderam rapidamente. Entendeu? Então, veja, mas isso é fruto de toda a vivência que ela tinha com esse tipo de criança para ela chegar a imaginar que isso seria uma alternativa viável e que ela poderia chegar ao exame do raciocínio dessas crianças dessa forma. Tá? Então, dizendo para você que você tem que ter domínio do método, mas você tem que ser independente dele, capaz de imaginar alguma coisa que, em casos específicos, né, permitem uma avaliação. Aí a ideia do individual, né? O que eu tenho que fazer para essa pessoa que talvez não valha para o grupo todo dela, mas valha para ela. Bem, eu mencionei aí, infelizmente não está inteiro, mas tem um livro recomendado sobre ética na avaliação psicológica, que é interessante que vocês leiam quando for possível. Bem, ainda falando das questões técnicas, é importantíssimo conhecer a demanda, quem está solicitando essa avaliação. Tá? Isso dá uma diferença enorme. E como que ela chegou, como que esse pedido foi formulado, por que as pessoas querem, né? Porque dificilmente, ainda mais a gente pensando, mesmo adulto, dificilmente a pessoa resolve, bem, eu vou me submeter a um processo de avaliação psicológica. Isso surge de alguma maneira, né? Por alguma situação
com criança, com adolescente, é bem típico, os adolescentes muitas vezes vão na fase de escolha de carreira, vão lá para o processo de orientação profissional, muitos deles, nós temos uma linha de trabalho só com isso, usam instrumentos, tem vários instrumentos hoje, bem assim, com boas evidências de validade para suas interpretações, que são usados nesse momento, mas vem de um tipo de demanda. Como é quando essa demanda nasce da escola, tá? Nasce lá da professora, nasce da própria família, ou nasce de uma demanda externa, né? Então, médico, psicólogo, o adulto, constantemente para ser admitido num concurso público, ou em algumas empresas que usam isso, e, finalmente, o sistema jurídico forense, que é especialmente uma demanda especialmente difícil, né? Então, a importância da clareza da demanda vai pesar tanto no planejamento e na realização da avaliação, como na elaboração do relatório. Gente, nós temos que pensar o reconhecimento social que a nossa profissão tem. Quando você faz um relatório, você está empoderada, tá? Você está empoderada para dizer aquilo, e as pessoas vão levar isso a sério. Pensa o peso que isso é. Então, nós temos que considerar esse reconhecimento, que é muito grande, por sinal, e o que nós podemos fazer com ele. Olha, ser encaminhado por terapeuta, pelo juiz em processo de custódia de criança, provoca reações muito diferentes, concordam? Então, quando vem do juiz, nós temos lá uma doutoranda que trabalha, é psicóloga na área forense, e ela recebe as crianças que têm vítimas de abuso sexual, crianças cujos pais estão disputando a guarda. Então, são coisas, assim, é uma definição da vida daquela criança. E ela tem que ter uma competência técnica e ética especialíssima para poder dar uma decisão. E a consciência da importância do reconhecimento social que é feito naquele papel dela, porque o juiz vai dar a sentença baseado no que o psicólogo disser. Entendeu? A sentença do juiz vai ser assim. E em muitos casos eles deixam claro, o que você disser é isso que eu vou fazer. Então, esse reconhecimento da demanda é fundamental. O Alexandre vai regulando a hora, meu bem? Eu estou aqui. Se avisa quando faltar um. Porque chegou uns 10 minutos só. Nossa, vou falar metade do que eu tinha pensado, mas tudo bem. Bom, Eu marco. Olha, eu gosto muito disso, dessa ideia de que nem todo mundo vê o mundo como você vê, né? Então, eu acho que o psicólogo, essa é uma questão ética para o psicólogo avaliador. Como é que ele vai conseguir? É aquele passarinho que está vendo ao contrário, ou ele está lá em cima vendo como todo mundo vê, né? Como é esperado que seja visto, né? Nós queremos ser aquele passarinho lá embaixo que vai ver o mundo de uma outra forma para conseguir juntar tudo e daí dar lá, fazer sua síntese diagnóstica, fazer os encaminhamentos, fazer os relatórios, tá? Bem, eu vou passar mais rápido de algumas coisas, tá, gente? Queria lembrar que, né, voltando àquela questão, ainda na questão da ética, o quanto esses princípios fundamentais do nosso código de ética têm que estar presentes na nossa atuação, na atuação do psicólogo, no processo de avaliação psicológica, né? Que ele tem que pensar sempre que ele está ali naquele papel, mas tendo como princípio a promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano. Que a atuação dele vai contribuir para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. E ele tem a responsabilidade social de analisar crítica historicamente a realidade. Então isso não pode sair da nossa cabeça, isso é um princípio, tá? Então eu tenho que fazer tudo lembrando desses princípios. E eu acho que o que eu vim falando é isso. E aí,
um erro técnico é um erro ético. Tá? Um erro técnico é um erro ético, porque você está deixando, né, que uma incompetência sua de má escolha de instrumento, de um relatório mal feito, de um encaminhamento mal feito, isso está afetando a tomada de decisão para aquele caso, que é muito sério em todos, desde quem está prestando um processo seletivo para uma vaga, até essa criança que eu mencionei aí, que vai depender do que o psicólogo falar para ela ficar com um ou com o outro e tudo mais. Bem, as discussões, né, especialmente pensando na questão dos direitos humanos, e quanto nós nos preocupamos com isso, lembrando lá das abordagens e daquela complementariedade, eu tenho que saber que o respeito e a autonomia tem que estar acima de tudo, né? E que o avaliado tem que ter todos os seus direitos respeitados, especialmente quando se trata de pessoas com redução em sua autonomia, que possa torná-las vulneráveis, né? Aquele caso que nós estamos dando como exemplo, seja por idade, por condição social, pela saúde. Então, eu tenho que ter uma visão que vai ser conduzida por essa questão. Nós temos que pensar que a avaliação psicológica ela deve produzir beneficência e não maleficência, né, que é um dos princípios dos direitos humanos. E nós temos que, com a avaliação psicológica, maximizar os benefícios e minimizar os danos que essa prática pode causar a uma pessoa, uma instituição, a sociedade. Bem, aí aqueles exemplos, né, da década de 80, muitos ainda da década de 90, em que práticas, aqui no Brasil, né, falando disso aqui no Brasil, fora do Brasil, nas guerras, em outros momentos, a avaliação psicológica teve ações no sentido de que, não avaliação, as pessoas que usavam a avaliação psicológica tiveram ações que levaram a prejuízos, a maleficência de pessoas. E aqui no Brasil, a gente pensa muito nesse momento naquilo que eu falei, usar um teste que não tá adaptado para o local onde ele vai ser usado, né? Então, não suportando as interpretações que estão sendo feitas. Isso ainda ocorreu bastante na década de 80 e 90, e em 2000 começou sistematicamente a ser monitorado em termos da comissão. Ontem, quando a Alexandra comentou dos inúmeros testes que não foram aprovados na instalação da comissão, que rejeitou mais de 70 testes, né? Gente, havia pessoas, e eu conhecia algumas delas, que faziam teste como profissão, entendeu? E criavam lá uma coisa, aprenderam alguma coisa de estatística, etc., e começavam a montar teste. Existem umas coisas absurdas, e punham para as editoras vendiam, entendeu? Não se sabia qual era o construto que estava sendo avaliado, e como que aqueles estímulos representavam aquele construto, operacionalizavam aquele construto. Enfim, existiam coisas inimagináveis e como não tinha controle nenhum, aquilo era posto à venda e havia muita gente que ia lá, bonitinho, a capa tá legal, olha assim esses itens, que bonitinho, tinha uns para trânsito, que eram as plaquinhas, enfim. Achavam legal e compravam e usavam, e a pessoa vivia disso, né? Algumas pessoas. Então, isso é muito sério. Então, nós temos que lembrar, esse segundo ponto aí, para mim é importantíssimo, nós temos que pensar que as pessoas que eu avalio, elas têm que ser comparadas com pessoas com características semelhantes às delas, né? Aí a questão das normas, né? E uma tendência para que haja normas regionais cada vez mais, porque nós sabemos que há um funcionamento. O Brasil, né, usando o chavão, o Brasil é um país continental. Então, imagina, Portugal tem menos habitantes que a cidade de São Paulo apenas. Então, olha
quantas realidades diferentes. E nós, bom, fazemos uma adaptação de um instrumento, ou construímos um instrumento, e ele vai ser aplicado no Brasil. No Brasil que tem, do Oiapoque ao Chuí, no Brasil que tem realidades no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, muito diferentes. Então, é uma tendência, né? Nem todos os manuais ainda chegaram a isso, mas é uma tendência que nós precisamos cobrar para que isso aconteça. Então, eu vou falar rapidamente das conquistas que eu acho que a avaliação psicológica teve no Brasil. Uma delas, gente, é a constituição do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica. A Mona Lisa, que vocês vão escutar daqui a pouco, em maio do ano que vem, ela assume a presidência do IBAP. Tá? Temos atualmente o Lucas Francisco Carvalho, que é meu colega lá no programa, que é o presidente, e assim muitas pessoas já passaram pela presidência do IBAP e colaboraram efetivamente, intensamente, para que tudo isso acontecesse. Porque, lógico, foi uma coisa bacana esse processo no Brasil, porque foi fruto do Sistema Conselhos de Psicologia e da comunidade científica participando. E a comunidade científica participando especialmente pelos institutos, pelas associações científicas e profissionais, como o IBAP e a Associação Brasileira de Rocha e outras técnicas aí projetivas, expressivas, sei lá. Lembrando, a analista também vai falar, eu perguntei para ela, mas fazendo uma propaganda, né, agora em maio, quando ela vai tomar posse, vai acontecer o 8º Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica. Tá? Quem sabe o 9º nem podia ser aqui no Centro-Oeste, né? Aqui no Pantanal, aqui em Campo Grande, Bonito, tem tanto lugar bacana, né? Mas isso pode ser pensado como uma forma de trazer os congressos para outros locais que ainda não sediaram. Então, nós teremos, e o IBAP tem reunido mais de 1.200 participantes, de pessoas de todos os lugares que vão, muito estudante, muitos profissionais e muitas pessoas da área acadêmica que vão para apresentar seu trabalho, para discutir suas práticas, enfim. É um importante momento de conjugação de esforços, de troca de experiência. Nós temos uma revista que agora em 2016 fez 15 anos, é uma revista que em termos da avaliação no Brasil pela CAPES, ela é A2, existe A1, A2, depois B1, B2, B3, B4, B5 e C. A nossa ficou há algum tempo como B1 e hoje ela é uma revista A2 e que é focada exclusivamente na avaliação psicológica. Tem muita coisa de psicometria, mas não especificamente, né? Divulga outros tipos de avaliação psicológica que são feitos. A revista auxiliou muito a nós conjugarmos os esforços e encontrarmos um veículo de divulgação do que é produzido na área. Temos na ANPEP, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação no Brasil, nós temos 5 grupos. Tivemos em 2014, agora nós vamos ter a ANPEP agora em junho, daqui a uns dias. Não sei exatamente quantos, se ocorreram formação de mais grupos, mas esses são, então nós temos 5 grupos. Até uns 10 anos atrás, né? Não, menos até, era um grupo só. Então, até 2006 era o único grupo que reunia pesquisadores em avaliação psicológica. Tá? De 2006, que eles começaram a se separar, então, veja, em pouco tempo nós temos 5 grupos que reúnem pesquisadores da área em torno desses temas aí. Ok? Em termos de laboratórios, né? Ontem foi falado a respeito, e se houvesse mais laboratórios, então, nós já temos vários. Tá? E se vocês somarem aí, dá, sei lá, uns 50. Né? Bem, mas olha, na região norte são 2, no nordeste 10, centro-oeste 2, aqui o grupo está convidado a montar um laboratório aqui
E quando fala em Centro-Oeste, em geral é Brasília, né, gente? É lá o UNB, tá? Então, era bem interessante que houvesse um laboratório de avaliação psicológica, porque tem gente trabalhando com isso, então congregar isso num laboratório, reunindo os trabalhos, a pesquisa, e no Sul 12. Esse dado também é de 2014. Pode ser que tenha tido mais laboratórios, né, nesse meio tempo, que não estejam lá realizados. É o professor José Humberto, lá da Federal do Amazonas, que tem feito essa pesquisa de cadastrar todos esses laboratórios, os propósitos. Quem quiser saber um pouco mais, eu pus aí o link, né, para vocês consultarem. Bem, eu vou falar um pouco disso, porque não vai dar tempo. Na realidade, uma preocupação grande da nossa área é com a formação, né? Como a Alexandra já trabalhou bastante isso ontem, eu acho que nós podemos nos referir a isso mais brevemente, mas isso é muito importante, né? Lógico que a avaliação não fique restrita a uma só disciplina, né? Porque para congregar tudo isso é complicado, né? Porque todas as áreas requisitam espaços curriculares. Lógico que nós sabemos que num curso de 5 anos, e ninguém vai querer aumentar para 6, para 7 ou indefinidamente, não dá para colocar tudo que as áreas do conhecimento, porque o conhecimento avança, cresce, né? Então as áreas ficam requisitando, olha, precisamos de um espaço no currículo. Como isso não é possível, acho que é importante que haja, né, uma discussão sobre como trabalhar conteúdos desse tipo nas várias disciplinas do curso, sendo pelo menos um laboratório congregando esses aspectos, entendeu? Então isso é importante. E nós, da avaliação psicológica, do IBAP especificamente, temos batalhado pela criação de uma especialidade, que é o título de especialista. Tá? Naqueles anos que nós tivemos, de 2005 a 2010, 2 vezes isso foi para a PAF e não foi aprovado. Por quê? O que nós observávamos era a resistência assim, não, todo mundo tem direito de fazer avaliação psicológica. E vai continuar tendo, né? Bem feito ou mal feito, ninguém vai tirar. Porque o título especialista não faz com que a pessoa com o título seja a única que possa fazer avaliação psicológica. Não é isso. Mas não entendemos muito bem por que os colegas julgam que isso lhes tiraria autonomia, lhes tiraria a possibilidade de usar a avaliação psicológica. O que nós entendemos é que, dada esse gigantesco aumento do conhecimento na área, só com curso de especialização isso poderia ser possível, né? Porque realmente não cabe no curso de graduação. Bem, então vou passar isso. Tem um belo texto na revista Psicologia, Avaliação Psicológica, que inclusive a Mona Lisa é uma das coautoras, que fala do que seria importante para a área, tá? Em termos de informação. Eu os convido a ler, depois tem ali nas referências. Então, sintetizando, então, o que é importante para nós da área e para, enfim, falarmos sobre a avaliação psicológica? Dar continuidade ao avanço ocorrido nos últimos anos, retomar o projeto do SATEPS, vou fechar, vou atender o tempo. Infelizmente, essa última gestão, esse último plenário do Conselho Federal, não implementou algumas mudanças que eu acho essenciais no SATEPS, né? O SATEPS é o sistema de avaliação dos testes. Agora nós estamos falando dos testes, né? O que o psicólogo, em geral, faz? Vai lá, consulta, esse teste está aprovado, esse não está, né? Etc. Bom, os que consultam e tomam decisão já é uma coisa boa, né? Já estão fazendo algo assim importante. Ao invés de perguntar lá para o conselho, o que eu faço para avaliar, né? Pode usar, que teste que eu uso, alguma coisa assim, uma daquelas perguntas, né? Então, lógico, consultar o SATEPS já seria uma iniciativa. No entanto, nós avançamos para além disso. Então, na última gestão, aquela que terminou em 2013, foi feito um trabalho belíssimo. Eu sei porque, inclusive, eu não estava envolvida, mas colegas do programa estavam envolvidos,
com doutorandos, tal, que fizeram uma checagem em todos os testes e nas avaliações que foram feitas, e isso está pronto o sistema para ser colocado em público, com acesso para o público. Então, quando você não vai ver meramente teste tal está aprovado, não, você tem acesso às avaliações daquele teste. Então, o psicólogo tem muito mais elementos para decidir sobre o teste que ele vai usar. Eu vou usar um teste de inteligência, mas por quê? A ficha de avaliação contextualiza, dá o propósito, o contexto, dá detalhes que são ricos, inclusive para a capacitação de quem está consultando aquilo. Entendeu? E isso não foi implementado. Está pronto e não foi posto no ar, não foi veiculado para nós psicólogos. Então, eu acho que isso tem que ser retomado imediatamente. Olha lá, esse projeto, isso que foi feito, dá acesso à análise qualitativa de cada teste para que o psicólogo possa decidir sobre o mais adequado para o contexto e o propósito. Tá? Então, isso é fundamental. Acho que nós temos que cobrar do Conselho Federal, né? Esperamos agora, com a mudança, agora vai ter eleições, né? Que todos saibam aqui, nós temos que apoiar um grupo que esteja disposto a mudar isso e não, certamente, perpetuar esse grupo que deu pouca contribuição, especialmente para a área, pensando na área. Bem, ações das associações científicas têm que ser cada vez mais incrementadas, os pesquisadores com criação e ampliação de laboratórios, aprimorar a formação do psicólogo, enfatizar a educação continuada, que é isso, né, gente? Hoje é que nós estamos numa ação de educação continuada, né? Estudantes, colegas, e estamos aqui pensando sobre avaliação psicológica, trocando informações, trocando ideias, trocando experiências. Então, isso é fundamental, tá? Para permitir uma atuação profissional mais qualificada. As referências que eu usei, depois eu posso deixar essa apresentação, tá? E agradecer vocês, deixarem meu e-mail e fico aberta para contatos, se der tempo de perguntas, senão fico aberta para contatos e e-mail. Tá bom? Muito obrigada pela atenção. Pensando, Cássia, acho que eu que vou falar. Quando você trouxe essa informação, eu lembro, tu falou um pouco de história, né? Quando vai ficando mais velho, vai tendo história para contar, né? Mas eu lembro, quando nós terminamos a gestão, que foi em 2010, na comissão, a gente tinha essa discussão de disponibilizar esse resultado das avaliações e tal. Mas ficou uma questão da atenção. Será que a gente não vai desqualificar o instrumento? Você lembra disso? Mas eu não vejo assim, eu vejo como o Conselho tem uma responsabilidade social e tem que deixar isso muito evidenciado para que os colegas possam decidir qual seria o melhor instrumento, qual seria o instrumento mais adequado para atender a demanda, né, da avaliação. Eu penso que é urgente essa informação. Só que eu acho que os colegas, dessa gestão, não estou querendo nem defender, porque eu não conheço todos do grupo, talvez eles não tenham tido coragem para enfrentar isso, porque isso vai gerar uma questão, inclusive, política. A gente sabe, né, do impacto com os autores dos testes. Talvez tenha esse desconforto. Essa é uma hipótese muito minha, e a gente tem muito medo do que as pessoas possam dizer, enfim. Mas a minha grande questão assim, é se parar com essa política da corporação. Essa é uma questão muito séria, que fica muito forte dentro da avaliação psicológica. Parece que é uma reserva de mercado, medo do meu teste ser criticado ou não, mas essa crítica poderia ajudar a gente a melhorar o nosso trabalho, melhorar o nosso instrumento, criar novos estudos de validade. Poderia ser um desafio para o autor, né? E não visto de uma outra maneira. Mas isso era uma posição da nossa época, né? Por isso talvez isso tenha... Veja, eu concordo com a Alexandra, mas queria
queria lembrar várias coisas. Primeiro, o autor recebe a avaliação do teste dele, da escala, etc. Então, ele sabe, né, e eventuais fragilidades, porque como é requisitos mínimos, viu, gente? Lembra a resolução? Ela fala de requisitos mínimos. Então, lógico, um tem um requisito mais mínimo, menos mínimo, ok? Então, eu acho não, os conselhos existem para preservação da sociedade. Tá? O sindicato que cuida do psicólogo, o conselho deve cuidar da sociedade. Tá? Então, eu acho que é obrigação do conselho, ele não pode temer reação de autor de teste. Me desculpe, eu tenho teste publicado, mas não dá para temer minha reação. Ai, que chato, então, agora vamos ver que o meu teste na parte tal... Gente, não tem sentido isso, entendeu? Então, eu acho que o conselho tem por obrigação divulgar isso, que já foi feito, um projeto que custou dinheiro para o conselho, portanto, dinheiro nosso, nossos, que nós contribuímos, está lá, naquele projeto e aquilo está pronto, né? Então, independente de quem assumir a próxima gestão, tem que pôr isso em prática. Eu acho que nós, psicólogos, temos que cobrar isso, porque é muito melhor eu saber detalhes do teste, quando usar bem, naquele aspecto, de fato, foi visto que o teste não atendia plenamente, porque em alguns aspectos o teste atende plenamente, no outro ele tem alguns níveis de avaliação, né? Então, né, eu acho que cabe o enfrentamento, não dá para ficar com preocupação a respeito disso. Eu lembrei de uma das palestras do IBAP, não sei se você concorda, eu só entendi bem, porque estava em inglês, né? Não os professores que vieram do Thomas Oakland, né? Ele disse o seguinte, que lá nos Estados Unidos eles não hesitam em desconsiderar uma amostra que eles acham que está viciada. Por exemplo, eles fizeram uma avaliação em 4.000 sujeitos e eles perceberam que a amostra estava viciada, eles descartam, sem problemas. E esses dias eu estava colaborando num trabalho aqui na UFMS, de uma colega que está validando um instrumento num outro programa, tipo uma colaboração esporádica, né? E a colega, num outro programa de pós, as Ciências da Saúde. E ela veio com um conjunto de respostas, né, do material, do instrumento que ela está tentando validar lá com o professor. E ela falou, Alexandra, você não acha que essa amostra está viciada? Está. E eu achei aquilo de um cuidado, né? Quer dizer, ela vai atrasar toda a defesa dela, a qualificação dela, mas o cuidado ético com aquele conjunto de respostas que estavam viciados, que poderia gerar um resultado inadequado, foi realmente registro de nota, né? Então, isso é cuidado ético, é cuidar da sociedade. Então, o Conselho tem essa responsabilidade. Volto a insistir, dizer que o Conselho tem que resolver o problema de salário dos psicólogos, isso não é a nossa função. A nossa função é essa que nós estamos fazendo aqui. É a nossa prática, a nossa discussão é uma prática responsável, a nossa discussão ética e tal. O sindicato que vai cuidar das outras questões da nossa vida profissional. Então, isso está na nossa legislação. É essa a função de um conselho. Fazer esse diálogo com vocês e com a sociedade. Fazer essa mediação. E isso nós estamos cumprindo. Eu não sou do conselho, mas eu me considero parte porque eu pago a minha anuidade. Bom dia, eu sou Keila, atualmente estou trabalhando na Defensoria Pública e eu queria que você ajudasse a gente a refletir um pouco. Nesse conjunto de avaliação psicológica, algumas vezes a gente recebe uma provocação dos defensores para contestarmos uma avaliação psicológica, por exemplo, dos profissionais, também psicólogos, do Tribunal de Justiça, acerca de uma definição de guarda, decisão do pacto de poder. E que a gente precisa, e aqui a gente tem feito na Defensoria Pública, de fato, olhar o contexto que aquela família está. A gente, às vezes, usa referenciais teóricos diferentes, visita domiciliar, outros tipos, ir na escola e fazer outras questões. E, assim, o quanto que, às vezes, fica polarizada, que essa questão, assim, a Keila ou a Jaqueline da Defensoria contra a Tereza, a Maria do TJV, não é isso. Mas o quanto a gente precisa pensar deste olhar que a psicologia precisa ter,
em relação tanto à família, o que o ECA diz com relação a esgotar todas as possibilidades de fortalecimento de vínculo, de percepção da família com relação ao cuidado, e não uma oposição de quem é que está com a razão, ou de funcionária da Defensoria e de funcionária do Tribunal de Justiça. Então, eu gostaria que você pudesse refletir sobre isso. Então, Keila, eu parabenizo vocês pelo trabalho. Eu acho que, levando em conta, né, aquelas etapas que eu falei da avaliação psicológica, quer dizer, será que tudo aquilo foi considerado? Todos aqueles aspectos históricos, sociais, familiares, enfim, todas aquelas questões têm que ser consideradas lá para o relatório, né? Assim, há bem pouco tempo, pessoas que eu conheço, que estavam com problema desse tipo de definição de guarda na família, também me procuraram, me levaram os relatórios que receberam. Eu fiquei estarrecida, sabe? Fiquei estarrecida com a parcialidade com que aquilo foi feito. Quer dizer, um relatório foi produzido sem ter sido chamada a mãe. A mãe não foi avaliada, não foi entrevistada, não foi feito nada. Entendeu? E chegam a uma decisão, a uma sugestão de que a criança fique com o pai. Não viram a mãe, entendeu? Então é muito sério. Eu acho que é esse papel mesmo. Vocês estão exercendo e cobrando daquele material que ele tenha sido extenso, que o processo de avaliação psicológica tenha dado conta de todos aqueles aspectos para a produção da síntese final, né? Que é o relatório. Nesses casos, ele indica, faz uma proposição de encaminhamento, entendeu? Então, eu acho que é isso, tem que existir mesmo, é o contraditório, ele tem que estar presente nesses processos, e vocês existem para apontar isso. Se o outro, o psicólogo do lado de cá entende como posições pessoais, quer dizer, é muita falta de informação, é muita falta de conhecimento desse processo para entender meramente com esse viés, né? Então, acho que é certíssimo, tem que cobrar tudo isso mesmo, tem que lembrar da questão da beneficência, não maleficência, né? E a gente tem que cuidar disso o tempo inteiro para que o resultado seja o mais respeitoso possível à subjetividade, ao processo daquela pessoa que é o avaliando, né? Seja criança, seja adolescente, seja adulto, seja idoso, seja lá quem for. Então, corretíssimo, acho que é isso. Da minha parte, eu só diria, fiquem firmes, cuidem bem, façam resistência. É isso, gente. Tá? Então, adorei estar com vocês e ficarei torcendo para que as coisas avancem, que haja laboratório, que o conselho termine essa gestão e faça a próxima também com essa abertura para a área, para mostrar que a área de avaliação é importante, precisa ser discutida e muitos avanços têm que ser feitos. Muito obrigada.